Louvado seja Deus! Você acredita que o profeta Jeremias chegou ao nível de sua caminhada, de seu ministério, de sua jornada, de sua pregação, a chegar a um ponto de pensar em desistir das suas profecias, de ser boca de Deus, de estar sendo o que estava profetizando sobre aquele povo? Ele chegou a um ponto de chegar ao nível de pensar em desistir de falar a palavra de Deus e anunciar a profecia? Abra sua Bíblia comigo, me acompanhe, leia comigo, seja edificado através da palavra de Deus. Então, Jeremias capítulo 20, versículo 9, fala assim: abriu a sua Bíblia, leia comigo e deixe o Espírito Santo fluir através desta meditação. Diz assim, Jeremias capítulo 20, versículo 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo. Não posso mais. Aqui Jeremias chega a um nível, a um ponto de estar sendo sobrecarregado, porque ele profetizava sobre o povo de Jerusalém, sobre o povo de Israel, que tudo o que Deus falava que ia acontecer com aquele povo por causa da rebeldia, por causa da idolatria, por causa que eles estavam se comportando de uma forma que não agradava a Deus. Jeremias se colocou neste posicionamento a pensar em desistir de pronunciar, de falar, de divulgar o que Deus queria para aquele povo. E aqui eu quero que você reflita comigo através deste tema: há um fogo em mim. Então Jeremias fala que este fogo estava consumindo os seus ossos. O fogo interno estava deixando ele apavorado, porque ele queria desistir, porque ele queria estar deixando de falar de Deus, deixando de profetizar para aquele povo o que Deus tinha para fazer justiça através daquele povo, naquele povo. Então aqui a gente vê que Jeremias chega ao nível para desistir. E vamos estar refletindo, o texto fala que há o fogo dentro do coração de Jeremias que ardia intensamente, que ele não conseguia reter, porque este fogo estava consumindo seus ossos por dentro. Então aqui nós vamos ver que quando a voz se cala, Jeremias tentou se calar. A gente vê que as lutas, as críticas, o levante a potestades, os principados, muitas vezes as pessoas se levantam contra o seu ministério, contra o que você está fazendo, contra o que você está se colocando a fazer a favor do Evangelho, a favor de Deus. Isso vem um peso, isso vem uma carga. É principados, é potestades, é Satanás, é os demônios, é as pessoas, é o dia a dia. Aqui aconteceu sim na vida de Jeremias. Jeremias tentou se calar, Jeremias tentou ficar quieto, Jeremias tentou parar de profetizar por causa do que estava tentando impedir ele. Mas nós vemos aqui, mas quem foi chamado por Deus não consegue ficar em silêncio. Há um fogo dentro de mim que faz eu ter força, que faz eu ter ânimo, queima meus ossos e não me deixa eu colocar isso em prática, deixar de falar. Há um fogo cerrado no meu peito, que é o Espírito Santo dizendo: vai, Deus é contigo, foi Deus que te chamou, não pare, não se cale, siga. Então aqui nós vemos que a palavra não é comum.
A palavra de Deus não é só conhecimento. A palavra de Deus ela é vida. A palavra de Deus é movimento, é verdade. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus, ela transforma. E a quem recebe, ela edifica. Por muitas vezes, como Jeremias, tentou se calar, tentou deixar de profetizar, tentou parar o seu ministério, mas o fogo ardia no seu peito. O fogo ardia os seus ossos. E aqui nós vemos que a palavra de Deus não é comum. Ela é verdadeira, ela transforma, ela edifica, ela muda e ela traz o sentido para a sua vida. Então nós vemos que não podemos nos calar. Há um fogo dentro de mim, há um fogo dentro de você, o Espírito Santo, dizendo: vai, siga, prossiga, não pare. Não deixe nada impedir o que você está fazendo de proclamar, de falar, de anunciar as boas novas, de falar de Jesus Cristo. Este fogo, o Espírito Santo, não vai deixar, vai queimar o seu coração, os seus ossos, para você voltar. Volte. É o Espírito Santo, o fogo que arde no seu peito, que não deixa você passar e não deixa você parar. Nós vemos que o fogo dentro dos ossos, Jeremias descreveu a palavra como fogo ardente. Não é fogo para destruir, não, mas fogo para reacender o propósito. É algo que queima por dentro. Este fogo que queimava dentro do coração de Jeremias, nos ossos de Jeremias, nós sabemos que hoje é o Espírito Santo, o fogo consumidor do Espírito que traz energia, que traz força, que traz ânimo. O fogo do Espírito Santo que traz um renovo para você prosseguir firme nessa caminhada, no teu chamado, no teu ministério. E nós vemos então tentativa de desistir. Jeremias tentou desistir. Mas nós vemos que todos nós já tivemos vontade de parar. Todos nós tivemos aquela vontade de largar o seu ministério, o seu pastoreio. Mas quando Deus chama, quando Deus, através do Espírito Santo, traz este fogo aceso, contínuo da sua presença, não tem como nós parar. Mesmo na fraqueza, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Ele nos dá ânimo. E ele, o Espírito Santo, este fogo, nos sustenta. Aqui nós vemos a pressão do propósito. Jeremias estava sendo pressionado pelo povo. Jeremias estava sendo pressionado pelos líderes, porque ele só profetizava coisa ruim. Mas não era coisa ruim, era coisa que o povo tinha plantado e tinha que colher. Deus estava usando Jeremias para anunciar que se aquele povo não se arrependesse, se aquele povo não tomasse vergonha na cara, se aquele povo que deixou Deus para seguir e adorar outros deuses, outras divindades, estar falando que estavam servindo o Deus vivo, mas não estavam. Jeremias se levantou, estava sendo pressionado com uma pressão, estava sentindo a pressão do propósito. Mas aqui nós vemos que sim, existe peso no chamado, mas também graça. Não carregamos essa missão sozinhos. Deus, ele nos fortalece por dentro, através deste fogo do Espírito Santo, que quando sentimos a pressão do propósito, a pressão do ministério, Deus, ele vem com aquela força interior do Espírito Santo que queima como fogo no coração e nos ossos. Amém? Então, sim, há uma pressão no propósito, há uma pressão no chamado, no ministério, mas Deus, ele nos fortalece com o seu Espírito Santo. Aqui nós vemos quando o fogo fala, o fogo queima para nos mover. Não conseguimos ficar parados. O coração começa a pulsar com compaixão, verdade e coragem. O Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo vem com fogo. O Espírito Santo queima com este fogo
que vem agir, nos dando força, nos sustentando, nos dando um renovo, um bálsamo. Então aqui nós vemos que quando o fogo fala, quando o Espírito Santo fala, quando ele vem, ele diz continue. E Deus fala, Deus usa pessoas, Deus se mostra na oração e o Espírito Santo fortalece. Amém? Jeremias sentiu a pressão. Jeremias tentou parar. Jeremias tentou cessar. Mas o fogo que arde no coração e nos ossos de Jeremias fez ele refletir. Não tem como eu parar. Eu não consigo parar. Porque este fogo queima no meu coração e nos meus ossos para prosseguir e seguir. E é este fogo que dá força para Jeremias continuar. E para nós hoje, o fogo é o Espírito Santo, trazendo renovo, trazendo bálsamo, trazendo refrigério para nós continuarmos e não desistir. E Deus fala através do Espírito Santo, fala através das pessoas. Ei, não desista. Você que está sentindo o peso, a pressão do propósito, a pressão do chamado, a pressão do ministério, a pressão do pastoreio, não desista. Um fogo ardente no teu coração, queimando os teus ossos, é o Espírito Santo falando, vai, eu estou contigo, eu vou te sustentar, eu vou te manter, eu vou te dar estratégias, eu vou estar contigo. Amém? E aqui nós vemos, e eu vou concluir. Se o fogo está fraco, ore. Se o fogo está apagando, volte à presença. Se o fogo está queimando, não se cale. Há algo de Deus dentro de você. Jeremias nos ensina, Jeremias nos mostra assim momentos de pressão no propósito, pressão no chamado, no pastoreio, pressão satânica, pressão, peso de opressão das pessoas. Então entenda que o Espírito Santo, ele traz a queimar no teu coração, nos teus ossos, para você estar alerta e saber que Deus, ele te ajuda nessas horas, na pressão, a hora de desistir, a hora de querer abandonar. O Espírito Santo vem com este fogo, fogo de renovo, fogo de bálsamo, fogo de refrigério, fogo de alívio. E o Espírito Santo traz um renovo para você voltar a estar sendo este pastor, este líder, de estar colocando através da sua boca o que Deus tem para este povo. Salvação, cura, prodígios e maravilhas, vida eterna, a vinda de Jesus. Então creia, há um fogo ardendo dentro de mim, há um fogo ardendo dentro de você, e este fogo é o Espírito Santo. E aquele louvor fala, tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Este é o fogo do Espírito Santo agindo dentro de você, no seu coração, nos seus ossos, lembrando, ei, continue, Deus é contigo, apesar da pressão, apesar da potestade, do principado, do inferno se levantar, continue. Ele te chamou, ele sabe a hora certa de agir. Vá, continue, Deus é com você. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe e a paz seja com todos.